Então você tem sempre aqueles caras que vão abrindo o caminho. Você teve Jeremias, existem vários profetas. Concordo com você. Tá? No Brasil, nós tivemos um cara que não virou presidente da República, que foi o Enéas. Sim. Que é o João Que era um Batista. cara íntegro, correto, brilhante. Que abriu portas pro nosso senhor Jair Messias Bolsonaro, é isso? Pô, mano, eu já falei pra tu algumas vezes, mano. A gente tem que começar a destruir o Enem, mano. Tem que escrever livro contra o Enem, mano. Fazer vídeo, documentário contra o Enem, mano. Até o 38 defende o Enéas, entende? Esse cara é um câncer, velho, o Enem. Literalmente, mano. Ele consumiu a ele mesmo, tu entende? Meu Deus, como eu odeio esse país, sabia? Ele tem inveja do chute, sabia? Ele viu Mises e Weber, tá? Se conversando. Eu tô vendo aqui uma discussão sobre quem é o maior gênio, Enéas ou Bolsonaro. Eu tô com um grande projeto nacional do Enéas aberto. Chama Adams aí. Imagina tu encontrar o Papa, a coisa que você falar pra ele for 6, 7. A pessoa se incomoda geralmente porque ela quer uma aura, né, de seriedade ali. Ó, 6, 7 agora a aura, né? Uma aura de seriedade ali no... Refutação parágrafo a parágrafo, tá? Todos os momentos em que a gente achar pertinente. Leia pra nós o primeiro parágrafo. Nós, brasileiros de todas as partes, de todas as raças, de todos os credos, de todas as classes, insatisfeitos, preocupados e possuídos de absoluta desesperança com o quadro político vigente, cientes de que as organizações políticas atuais não correspondem aos anseios do povo como um todo, decidimos fundar o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, PRONA, sem nenhum vínculo com qualquer organização já existente. Pausa. Então ele começa se afirmando como parte. Brasileiros de todas as partes, todas as raças, todos os credos, todas as classes. Ele já começa dividindo, repartindo, estruturando e aceitando boa parte das divisões sobre raças, credos, classes que a esquerda possui. Nesse sentido, ele já começa aceitando e afirmando que, não, nós temos aqui, nós somos representativos de uma verdadeira opinião nacional. Estamos em todas as raças, todos os credos, todas as classes. Então ele já começa negando, nesse sentido, a noção de um projeto católico. Ele já começa negando qualquer ideia de que seja um projeto cristão, por exemplo. Ele se preocupa ativamente em ser um projeto múltiplo, uma nação múltipla. E ele fala... Possuídos de absoluta desesperança, mas se é absoluta desesperança, então não tem como fundar um partido. E mostra que ele tinha uma dificuldade muito significativa em usar as palavras, né? Com um quadro político vigente, sendo que as organizações políticas atuais não correspondem aos anseios do povo como um todo. E quando você diz que uma organização política atual não corresponde ao anseio do povo como um todo, e você afirma que você vai corresponder ao anseio do povo como um todo, então você está dizendo que você necessariamente vai vencer, né? Você está afirmando, determinando, esclarecendo que você, por possuir uma identidade perfeita com o que é efetivamente o anseio do povo como um todo, você será o partido vencedor. Isso não só é absolutamente falso, mas isso é ridículo de se conceber. E já mostra um certo tom ufanista que é típico desse projeto. O Brasil vive em nosso tempo. Calma aí, só uma pergunta. Tu sabe, Adamska, o que aconteceu com o Prona? Não. Ele virou Eu PL? acho que virou... Não virou PL? Ué, tu sabia não? Eu achei que tinha virado aquele O PRTB. Prona é o PL, gente. Aí hoje o PL tem ligação com o Prona. O Brasil vive em nosso tempo um momento crucial de sua história como nação. Talvez o pior. Se a análise for feita em termos de alguns parâmetros como economia, educação e saúde. Pausa. Isso é completamente falso. Isso é inteiramente falso. Hoje nós sabemos que os números estavam significativamente melhores, mano. Isso é só falso. Você não sabia, Neias, o que você estava falando, cara. Envelheceu é lógico mal, que envelheceu muito mal. É lógico que envelheceu mal, mano. Lógico que envelheceu mal, mano. Inclusive, a gente descobriu que a década de 90 foi muito melhor. Mas muito melhor que a década de 80. Pra educação, economia, saúde, não faz o menor sentido. Esmagado pela pressão internacional. É verdade que estava sendo esmagado pela pressão internacional? A resposta é não! O Brasil era um dos melhores parceiros comerciais do mundo. Ele era um dos países mais abertos do mundo. E se tornou um dos países mais fechados do mundo. Porra! A impressão que eu tenho do Enéas. Ele me passa a impressão daqueles de um... É porque nessa época a gente tinha vários intelectuais brasileiros vivos. Tinha um calibre muito grande, né? Tipo, erudição muito grande. Tipo, Antônio Paim, né? Wilson Martins... o próprio... Geraldo Mourão. E o Enéas, ele meio que, tipo, todo mundo fala que ele, não, o Enéas era formado nisso, naquilo, sabia isso aqui, sabia aquilo. Mas ele parece aquele tipo intelectualmente fracassado. Tipo o Adolfo, porque o Adolfo, na Áustria, né, ele falhou na escola de arte. O Enéas me passa muito essa impressão, ele não conseguiu adentrar nesse mundo da cultura dos humanistas, né, aqui no Brasil, e aí foi pra política.
Ele passa muito essa impressão, sabe? É uma impressão que eu tenho, sincera, dele. E você está certo sobre ela, Damska! Assolado por crises internas. Tu vê, o Brasil é assolado por uma crise interna. Cara, 94, acho que tinha acabado de ter o impeachment lá do Collor, né, eu acho. Não, foi 92. Ah, não entendi. Tava no processo de estabilização política o Brasil. Sim! Nossa, cara, olha, péssimo, ó, só desses dois parágrafos aí. Péssimo faro político. Péssimo, péssimo faro político do Dr. Enéas Carneiro. Miorin, fala pro Tiburcio o quê? Que o Marlboro deu 3 pra FMA. Fullmetal? Eu não sei. Ele assistiu com o pessoal e deu 3. Deu 3. Fica aí um mistério. Por que ele deu só essa nota? 3, né? Não, ele deu 5. Deu 5. Se é a justificativa dele, tem que lembrar que uma parte é gosto, né? Uma parte é gosto. Assim, o Fullmetal, eu tenho pouca coisa a reclamar do Fullmetal. O que eu tenho pra reclamar do Fullmetal é porque ele tem alguns momentos que são de uma tristeza muito grande, né? Mas assim, é a vida. Tira o tênis e fica mais à vontade pra você poder puxar o pé pra cima. Essa água aqui, ela hoje é extraída em Campos do Jordão, mas a empresa é cearense. O dono dessa água aqui era muito amigo do meu avô. Era um empresário chamado Edson Queiroz. Ele faleceu num desastre aéreo. O dono disso aqui. Ele teve vários filhos, só que vários deles morreram. 2 deles morreram cedo também. Os filhos dos homens morreram cedo. A família é muito trágica. O irmão dele teve um acidente de barco. Eu não sei se morreu também. É uma dessas famílias financeiras do Brasil que são muito trágicas. Eu acho que foi em Pacatuba. Ele era de Cascavel, o Edson Queiroz, que é do lado de Pacatuba, mais ou menos. Eu nunca me identifiquei direito com esse formato que tomou o YouTube brasileiro, né? Esse formato de que o canal precisa ser algo muito bem regulado, muito não sei o quê. Isso é uma coisa com que eu confesso que eu nunca consegui me adaptar direito a isso, sabe? Definitivamente, né? Não, mas esse formato desse talk show é mais livre. O do talk show é tranquilo, né? Só que essa questão de que tudo tem que ter um estúdio, etc, né? Eu vou ser bem sincero contigo. Se eu tivesse muito dinheiro, eu acho que ainda não faria um estúdio pro Secret, não. O que eu realmente gosto de assistir no YouTube brasileiro são os vídeos antigos. Eu adoro ver vídeo do Nando Moura, adoro. Aqueles antigos. Quando o Nando Moura tinha a voz fina. Porque aquela voz dele é uma impostação. Agora, esse formato... Não tô falando do seu, claro, né? O seu é maravilhoso, né? Mas... mas eu acho... O que eu acho? Eu acho que a gente tentou não jogar assim. Não sei, mas não tô criticando, Mione, não tô criticando. Não, calma, relaxa. A gente tentou não jogar sem ser assim. Mas é. Mas o que a gente percebeu não é uma decisão que a gente tomava depois de ter dinheiro. Não. É que pra ter dinheiro precisa tomar essa decisão. Entendeu? Se eu tivesse dinheiro, eu ainda não tomaria. E também mas aí tu não precisava tomar essa decisão. Se eu tivesse dinheiro, os vídeos seriam com uma câmera qualquer, porra. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, é justamente quem tem dinheiro que não precisa tomar essa decisão. Mas é isso aí. É isso aí, né? É o que eu tô dizendo, né? Eu também não tenho muito interesse em fazer empreendedorismo com o YouTube, mais na direita brasileira, não. Porque eu acho assim que você tem que... No meu caso, né? Eu teria que me adaptar a alguns formatos de que eu não gosto, né? Por exemplo, eu nunca gostei de fazer react. O brasileiro gosta... O mundo gosta muito, o brasileiro gosta muito também. Mas tô falando no meu caso, né? Minha preferência pessoal de como eu conduzo o negócio, né? Mas assim... Eu vou ser sincero e te dizer uma coisa. Eu acho, Miorin, que você foi a pessoa que criou o melhor formato comercial do YouTube brasileiro. Porque outros que tentaram isso, por exemplo, Guilherme Freire, fica um formato muito mecânico. Não, aqui pelo menos a gente... Não é nada mecânico, você. A gente tem essa parada, né? Tipo, inclusive você viu a enquete, né? Sim. A gente fez uma enquete aí que de um lado tinha 42 mil, do outro lado tinha 12 mil. Sim. Da galera decidindo se o formato ia ser raiz ou não. O que é que decidiram? Não, né? Quer ser raiz. Quer ser raiz. Mas tem que ser, porque você, eu acho que é uma das poucas pessoas no YouTube brasileiro que falam com naturalidade. É porque também é muitas horas de live, né? Sim. Eu não tenho por que me incomodar muito com, qual que é o formato e tal. Pô, eu falei, a galera ia tocar. Sim. Se eu fosse fazer conteúdo estético, pensando na estrutura de formato e tal, no máximo 2 horas por dia, 3 horas por dia, no máximo. Esses canais não duram. Guilherme Freire, por exemplo, sumiu do YouTube. É só Instagram, não sei mais o que, Spotify, esse tipo de coisa. E eu acho que o Instagram cobra. Cobra, mas hoje em dia o Guilherme Freire, por exemplo, né? Ele acabou indo para outro nicho, né? Muitos desses caras aí foram para outro nicho e o centro passou a ser a venda de produtos, né? Não é mais você passar uma mensagem. Agora, em compensação,
Eu, Matheus Tiburcio, acho o seguinte, que isso aí eles jogam, esse pessoal que fez isso, Guilherme Freire, esse povo todo, jogaram a oportunidade de ouro no lixo, né? É um povo que tem preferência temporal, o que eles querem, acima de tudo, é ganhar dinheiro. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é absolutamente natural, porque eles não têm, pra eles mesmos, uma pauta Também acho forte. que Então, como eles não têm isso internamente, quando eles interagem com o público, eles interagem na mesma medida que eles receberam. não. Sim. Então eles leram os livros que leram, não porque eles tinham uma preferência sobre aqueles assuntos, mas porque esses livros eram encurtadores de informação para certos estilos de vida. Eu também acho isso aí. Então, ele vai entregar exatamente a mesma coisa. É isso aí. É isso aí. E não é nem falsidade. Não. Se você perguntar a ele, ele acha que esse livro é feito para mudar a pessoa. É. E livros não são feitos para mudar as pessoas. Não, não são. Agora, um negócio que me espanta um Eles pouco. até podem mudar as pessoas. Pode. Mas se você tem isso como enfoque, o segundo enfoque passa a ser a verdade. Sim. Veja, eu vou te dizer uma coisa. Eu, Matheus Tiburcio, no meu projeto, né? Eu nunca fiz questão de ensinar coisas para mudar a vida de ninguém. Tanto que o que eu sempre tentei ensinar foi acima de tudo, a vida intelectual. Eu acho que um dos pontos em que o Olavo fracassou foi isso até. O Olavo era alguém que era pouco capaz de oferecer um projeto capaz de mudar a vida de fato, né? Esse negócio de querer colocar a sinceridade como única virtude. Eu acho isso aí uma coisa que é muito perigosa, né? Você querer colocar essa vontade autêntica... Não, assim, eu acho que um olavista reclamaria contigo disso aí. Eu sei. Falaria que não é a única, é só a principal. Não, mas ele dizia isso. Ele se comprometia com isso, falava. Sinceridade é a única virtude que eu quero desenvolver aqui no...